Fala galera do microscópio, tudo bom? Hoje eu vou te contar por que as pessoas adoram falar sextou quando estão trabalhando. Se você clicou nesse vídeo porque o tema é sobre liderança para médicos veterinários, não, você não está errado não. Só para recapitular rapidamente, na semana passada a gente falou sobre o jeito Disney de encantar os clientes aplicado na área veterinária. Isso é um processo de comunicação de marca, porque criar uma marca forte não depende só do marketing. E na Madia, a empresa em que eu sou responsável, a gente defende a ideia de que uma boa comunicação, ela sempre começa de dentro para fora da empresa. Por isso hoje a gente vai falar sobre liderança e o quanto o líder influencia nesse processo de comunicação. Voltando ao sextou, a gente adora comemorar a sexta-feira porque para muitas pessoas o trabalho ele ainda é visto como uma coisa chata, difícil, obrigatória e é importante só para ganhar dinheiro. E se a gente for pensar historicamente, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, isso lá em 1888. Parece muito tempo, mas essa ideia do trabalho como algo obrigatório e que não é reconhecido ou valorizado e de uma liderança que atua muito como chefe do que uma fonte de inspiração, essa ideia ela ainda se perpetua. E no caso de empresas de pequeno porte, como as da área veterinária, por exemplo, o líder normalmente ele é o dono da empresa e ele está muito mais preocupado com o pet ou com o cliente do que com o funcionário. Ele não estudou para isso. Acontece que as pessoas são movidas a emoções e tratá-las da melhor forma impacta diretamente na saúde mental, no clima organizacional e na comunicação dessa empresa. A gente trouxe alguns dados de uma pesquisa internacional que fala sobre o preço da grosseria no ambiente de trabalho. Quando o líder tem uma atitude grosseira, 80% dos entrevistados disseram, por exemplo, que ficaram muito tempo pensando nesse episódio de hostilidade. Já 78% admitiram que o comprometimento com a empresa diminuiu muito. 66% admitiram que a própria performance no trabalho também diminuiu. 38% desses entrevistados admitiram que diminuíram de propósito a qualidade do seu trabalho. E 25% descontaram nos clientes o que estavam sentindo. Isso é muito grave, isso é muito sério. 12% também pediram demissão pelo clima de hostilidade que ficou no ar. São dados importantes e que valem uma reflexão. Além disso, o funcionário, assim como o cliente, ele também compartilha as experiências que tem dentro da empresa com outras pessoas. E ser o multiplicador de informações de um trabalho bem feito é essencial para qualquer negócio. E afinal, quem é esse líder inspirador que tem o poder de melhorar e transformar esse ambiente de trabalho? Os estudiosos sobre o desenvolvimento e o comportamento humano constataram que o líder ele trabalha basicamente com a emoção das pessoas, sejam elas boas ou ruins. Então, o líder ele pode representar medo para sua equipe ou ter uma inteligência colaborativa. Pensar de maneira colaborativa é essencial para um líder inspirador. Eu costumo dizer que vender um produto ou serviço é como marcar um gol. Ninguém marca um gol sozinho. Você precisa de um time inteirinho, treinado, comprometido e com a vontade de fazer a diferença. Senão a gente entra em campo para perder. Um outro item importante é fazer o exercício de escutar o que o funcionário tem a dizer. Isso é extremamente importante. Quando o líder olha para o seu funcionário e compreende essa pessoa, sua história, os seus desafios, ele também pratica empatia. Aliás, empatia é outra característica essencial para um líder inspirador. Um funcionário que sente que pertence àquela empresa e que faz a diferença, com certeza está engajado a ser um profissional melhor. E engajamento é um processo psicológico que acontece quando a gente encontra desafios que estão alinhados às nossas competências. Para exemplificar o engajamento, tem uma frase que eu gosto muito que diz: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a vida acreditando que é um estúpido. Essa frase já foi muito atribuída ao Albert Einstein, mas a gente não sabe exatamente quem disse. O importante é que ela fala muito sobre liderança e engajamento. Não dá para você se sentir engajado se o seu desafio não está alinhado à sua competência técnica, e cabe ao líder inspirador oferecer desafios alinhados às competências de cada funcionário. A liderança também se dá pelo exemplo. Se um líder que pede uma mudança de comportamento ao seu funcionário, mas não pratica aquilo que ele pediu, sinto muito, mas não tem credibilidade que vai fazer aquela pessoa agir de maneira diferente. Um líder inspirador é também aquele que admite as próprias falhas, ajuda a solucionar os problemas e superar os desafios do dia a dia de trabalho. A questão é que na prática a gente infelizmente acaba se deparando com aquele chefe, o gestor frio, distante emocionalmente da sua equipe e que lidera pelo medo, trazendo para o funcionário
Medo de perder o emprego, o medo de dizer que precisa sair mais cedo para um compromisso pessoal, por exemplo, o medo de dizer que está doente e que precisa faltar, medo de ser passado para trás, o medo. Normalmente, esse tipo de liderança também acredita que a equipe tem como motivação o dinheiro, o plano de saúde, a cesta básica, o cartão alimentação, entre outros benefícios que uma empresa costuma oferecer. Mas esquecem que as pessoas precisam ter saúde mental para exercer um bom trabalho. O dinheiro ou esses outros itens são importantes, claro, mas não é só isso que vai fazer o funcionário se sentir engajado e com vontade de fazer parte de uma equipe de trabalho. Cuidar do clima organizacional de uma empresa é também cuidar da marca e do marketing. O trabalho ele é em conjunto e a soma dessas ações é que vai diferenciar você do seu concorrente. Esse é um exercício diário, ele nunca vai acabar. A gente se vê na próxima semana para falar mais um pouquinho de comunicação que inspira. Segue com a gente!